Saudações, caro internauta, seja bem-vindo à grande entrevista com a Diretora Nacional do Comércio, Edna Kapalo, para falar sobre o Decreto Executivo número 393/25, de 21 de abril, que estabelece as novas regras da importação de produtos pré-embalados em Angola. O decreto entra em vigor a partir do dia 1 de julho deste ano, numa medida que se enquadra no Programa de Apoio à Produção, Diversificação das Exportações e Substituição das Importações PRODES. Doutora, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Obrigada eu, agradecemos à ANGOP pela oportunidade que nos é concedida de nos pronunciarmos face à medida que acabamos de tomar. Doutora Edna, numa altura em que o Executivo trabalha com o foco na produção e promoção nacional, que novidade haverá com as novas regras aprovadas? Estamos todos focados naquilo que temos algum tempo, que o Executivo há algum tempo tem vindo a se pronunciar e como acabou de mencionar e é previsto no nosso plano de desenvolvimento, não é? A redução das importações, a promoção da produção nacional e a promoção também das exportações. Nós, com base nisso e porque a política comercial está centrada para um crescimento sustentado e estruturado que venha promover, com uma indústria que venha promover o setor primário, face a este decreto, trazemos aqui orientações sobre alguns produtos, na sua maioria grãos, que compõem a cesta básica, os produtos de amplo consumo, que doravante eles deixam de ser importados face à data estipulada no decreto. Eles vão deixar de ser importados em pequenas quantidades. Só vamos permitir única e somente importação destes produtos nas embalagens de Big Bag. E assim sendo, com isto, porque estamos voltados para uma indústria que venha a promover, né, o setor primário, um dos grandes dilemas que vamos enfrentando também é com a questão de geração de empregos. Esta medida vai acabar por promover, vai servir de estrutura para promover a indústria. Basicamente, teremos uma indústria mais fortalecida ou vamos dar algum crescimento para a nossa indústria? Diretora, que registros o Ministério tem sobre o processo de empacotamento e embalamento de produtos? Relativamente a números, como é que está? Temos algumas indústrias que já fazem algum tempo neste processo. Provavelmente estamos com 19 indústrias que já estão no processo de embalamento. E é importante dar aqui nota que destas indústrias temos 3 indústrias que já promovem, já fabricam a própria embalagem de Big Bags. Então, são indústrias com capacidade de abastecer o mercado, o que não vai criar, não vão enfrentar dificuldades, pelo menos para obter, porque a própria embalagem também já é fabricada a nível nacional. De uma forma muito resumida, dizer que estão acauteladas porque já existem indústrias que fazem este processo. Pode mencionar os produtos abrangidos pelo decreto e os que serão selecionados, quais os tamanhos para as novas embalagens? Olha, nós vamos mencionar, por acaso tenho aqui o decreto, e eu, para não correr riscos, vou mesmo mencioná-los um a um. Temos entre estes produtos o trigo, temos a cevada, temos o centeio, temos o grão de milho, aveia, arroz, temos o sorgo de grão, temos o açúcar, temos também sem nenhum prejuízo. Basicamente estamos concentrados nos grãos para isso, mas é igualmente para
esta categoria de Big Bag, também trazemos aqui o óleo em crudo. Não é novidade que no dia de hoje faça aquilo que existe no mercado de produção. O óleo, atualmente estamos a trazer somente o óleo, estamos a importar somente o óleo em crudo, o óleo bruto. E este também vai passar por este processo. Qual foi o motivo da revogação do decreto? Bem, basicamente fomos estruturar os produtos. O certo, o foco teve basicamente nos produtos que nós fomos estruturar. E, pese embora tivemos um decreto anteriormente, não entrou em vigor na altura, mas do momento achamos que o mercado está melhor preparado e por isso viemos a apresentar esta implementação que sai em breve. De que forma essas medidas vão contribuir para o desenvolvimento do comércio a nível nacional? A indústria e o comércio andam de mãos dadas, certo? Nós entendemos que com este passo nós vamos trazer aqui a redução das importações, porque nós estamos basicamente, o que nós acabamos de trazer aqui vai ser matéria-prima. Este não é um produto acabado, então vai servir de matéria-prima. Logo, ao servir de matéria-prima, acaba por ser transformado a nível local, e se ele é transformado a nível local, não tem como, vai de certa maneira impactar o mercado, porque o nosso comércio acaba por beneficiar de mais produtos cuja transformação é local. É evidente que ambicionamos que num futuro próximo, né, esta produção acaba por possamos vir a ter esta produção também com a matéria-prima local. Mas como ainda temos um trajeto a percorrer, temos longos passos para dar, ficamos aqui pela matéria-prima. E então o facto de termos uma produção cujos produtos acabam por ser transformados localmente, acaba por impactar o mercado, sim, de forma positiva. Qual é a sua visão sobre a importância destas regras, o seu impacto no seio dos agentes comerciais? O agente comercial, como é que nós acabamos por... Qual é o impacto no seio do agente comercial? Parte de alguma desta produção, ele não terá mais a necessidade de importar. Isso fica a cabo com a responsabilidade do industrial. Logo, acaba por ser retirado um ônus ao ter que passar pelo processo de importar, mesmo sendo um grossista, quando ele consegue obter aqui. E se ele consegue obter a nível local, qualquer comerciante, qualquer operador pode lhe dizer que é bem mais prático. E até porque temos aqui, acabamos por enfrentar alguns desafios com divisas, certo? Acaba por lhes retirar este ônus, a preocupação de terem que obter a produção ou mercadoria por meio de cambiais, ter que recorrer a divisas. Se conseguirmos fazer a obtenção no mercado local, estamos mais confortáveis com aquilo que são as transações financeiras. O que é que essas medidas, essas novas regras podem trazer de novo no que concerne à produção nacional? O que é que ele vai trazer na produção nacional? Se nós formos... o próprio processo de embalamento já é uma produção nacional, certo? É uma indústria nacional. Mas é aquilo que havia mencionado. Atualmente, parte da nossa matéria-prima ainda é uma matéria importada, mas nós ansiamos que ela acaba por, com o tempo, termos mais produção nacional incorporada naquilo que é o produto final.
E nós estamos em crer que o facto de aumentarem as embaladoras ou o facto de aumentar a indústria, a produção nacional automaticamente cresce. Porque a maior preocupação do produtor é garantir que a produção que ele terá acaba por ser escoada, acaba por ser comercializada. E o que vai dar valor, o que vai agregar à produção nacional é a indústria, certo? Imediatamente, com uma indústria estruturada, automaticamente o agricultor ou o produtor nacional começa a ganhar também mais espaço. O que motivou o Executivo para a publicação deste decreto? O que motivou o Executivo para a publicação deste decreto são as políticas com as quais estamos centrados, para as quais o país está virado, a diversificação da economia, a estruturação de uma indústria que vai impactar o setor primário, e este é o principal foco, a geração de empregos que vamos ter com o crescimento das indústrias, e gira tudo em torno daquilo que vai acabar por promover o crescimento da economia e a produção nacional. Quais são os critérios utilizados ou a serem utilizados para a seleção dos produtos pré-embalados, abrangidos por estas novas regras? Bem, fomos consultar aquilo que nós mais consumimos. Fomos consultar aquilo que é a nossa maior necessidade para a indústria. Arroz, trigo, que acaba por ser usado não somente para ir para como é que nós podemos dizer, para ir para o consumidor final, mas acaba por ser usado também para os outros processos industriais. Tivemos o foco naquilo que são as nossas maiores necessidades. Diretora, como é que essas novas regras irão impactar na atividade dos importadores nacionais no curto e médio prazo? Eu acabei de lhe dar a resposta. Como é que ela vai impactar? A indústria vai crescer, indubitavelmente. A indústria vai crescer e com o crescimento da indústria, uma indústria fortificada, temos a redução das importações. Este já é um processo a longo prazo, né? Mas temos vindo a trabalhar para alcançarmos tais objetivos. E obviamente não tem como a indústria não ser impactada com isso. Isso vai ser um processo que vai afetar a indústria de uma maneira em médio prazo, curto e médio prazo. Porque ele entra já em vigor agora em julho. Nós já temos indústrias com processo de empacotamento. Se formos a ver aquilo que nós temos importado, obviamente que isso estamos em crer que o crescimento vai ser de uma maneira dobrada, pelo menos médio prazo. Logo, terão uma produção com um crescimento visível em médio prazo. Prevemos isso, é o que nós esperamos. Há mecanismos de transição previstos para operadores econômicos que precisam de se adaptar às novas exigências? Ele entra em vigor agora, em julho, e achamos que o prazo que foi estipulado cobre aquilo que são as indústrias que já temos local identificadas. Obviamente que se não tivéssemos o número de indústrias que temos atualmente, precisávamos de um maior espaço, de um maior horizonte temporal para a transição. Mas face àquilo que são as indústrias identificadas, achamos que o prazo é razoável. Achamos que o mercado não vai ser impactado, não é um período que possa causar aqui um impacto brusco. Navegando um bocadinho sobre a monitorização e penalizações, como é que será monitorizado o cumprimento das regras e quais as penalizações previstas para os infratores e que diferenças existem comparativamente com as anteriores? Como é que vamos monitorizar? Para início de conversas, nós já não vamos permitir o licenciamento destes produtos fora destas embalagens. Tem que vir a granel. Já está identificado.
imediatamente, se nós não fizermos esse licenciamento, estamos a controlar o que é que vai entrar. Quanto às penalizações, existe aí a autoridade, né? A Autoridade Nacional de Inspeção da Atividade Econômica, tem os mecanismos previstos com aquilo que a lei permite para penalizar toda a atividade contrária que está disposta no decreto. Que papel terão os órgãos de fiscalização e controle aduaneiro na implementação eficaz do decreto? É relevante, é relevante. Isto é uma cadeia que temos que andar de mãos juntas. Afinal de contas, o produto, fazemos o licenciamento, mas após o produto em território nacional, o primeiro contacto são com as autoridades aduaneiras. Logo, estamos alinhados, o setor está alinhado com a devida autoridade, que obviamente procederá às medidas que se impor face àquilo, a possibilidade de chegar um produto fora das condições que foram declaradas no ato do licenciamento. Como é que a Direção Nacional do Comércio pretende acompanhar, avaliar o impacto, o processo deste decreto nos próximos anos? Como é que nós pretendemos avaliar? Bem, nós não estamos fora do monitoramento, né? Somos os primeiros nesta cadeia. O impacto nós vamos sentir com o crescimento da produção, porque afinal de contas tudo vai acabar por cair naquilo que é o comércio interno. O impacto disso nós vamos sentir no crescimento da produção, o impacto disso nós vamos sentir na redução das importações, o impacto disso nós vamos sentir na geração de empregos. Tudo isto acaba por impactar o comércio, né? Atualmente, qual é o volume de produção de empacotamento e embalamento? O que eu lhe posso dizer é que nós temos cerca de 19 indústrias a trabalhar com empacotamento, e que as mesmas têm uma capacidade para atender o mercado nacional. Diretora, de que forma o decreto contribui para a proteção do consumidor em termos de qualidade e segurança dos produtos? Nesse caso, estamos já a falar de padrões de qualidade e defesa do consumidor. Bem, nós temos diferentes autoridades, certo? Nós temos diferentes autoridades que velam para garantir que o consumidor acaba por ter um produto com a devida qualidade. O crescimento da produção, obviamente, tem que vir acompanhado com a qualidade da produção. E então as devidas autoridades, quer o INADEC, quer a ANIESA, quer o próprio Instituto de Controle de Qualidade, quer o próprio Instituto das Infraestruturas, todas acabam por estar a trabalhar para garantir a qualidade daquilo que chega à mesa do consumidor. Não só à mesa, tudo que é produção nacional. E, de certa maneira, o que vai acontecer é reforçar os serviços destas autoridades, reforçarem o serviço daquilo que já têm vindo a fazer, e muito bem feito, para que o consumidor não acabe por ficar lesado. O decreto prevê algum alinhamento com as normas internacionais? Sim, como é que nós podemos dizer? A importação em Big Bag, ela é prevista a nível internacional e hoje é muito usada, até porque acaba por ser, na ótica de alguns especialistas, acaba por ser mais flexível e menos dispendioso.
acaba por ser mais flexível à importação em Big Bag. Então, não existe aqui nada de anormal. O processo de importação em Big Bags, sim, está previsto pelas normas internacionais. Falando um bocadinho sobre as implicações econômicas e industriais, o governo espera que essas regras incentivem a substituição de importações por produção nacional? Sim, foi o que eu havia dito. Como é que nós esperamos? Sim, o governo espera assim que isso vai impactar na produção nacional. Como eu já havia feito referência, a maior preocupação hoje de quem produz é garantir que vai escoar, é garantir que vai vender, é garantir que a produção tenha o destino que previu, que a produção não fique retida. E se eu tiver uma maior procura, obviamente que o produtor vai produzir mais. À medida que as nossas indústrias vão absorvendo, e a indústria é muito importante para o crescimento da produção, à medida que a nossa indústria vai absorvendo aquilo que é a produção nacional, de certa maneira acaba por impactar no crescimento desta mesma produção, porque o produtor vai ter mais necessidade de produzir. Mas quais serão esses setores industriais angolanos que vão poder beneficiar desta medida? Primeiramente, o setor alimentar. Uma vez que estes produtos aqui temos aqui produtos, o setor alimentar e bebidas também. Mas futuramente nós prevemos, face àquilo que for o impacto destas medidas, futuramente poderá se alargar, mas numa primeira fase é o setor alimentar, tendo em conta os produtos aqui elencados no diploma. A diretora fala em Big Bags. Gostava que explicasse bem o que é isso de Big Bags. Big Bags, como é que nós podemos falar? Grandes embalagens. Estamos a falar que vamos trazer aqui a produção, ou vamos trazer os produtos em embalagens que têm um material de plástico ou similar. Ao invés deles virem já embalados na película final, que dará acesso ao consumidor para o uso imediato, não. Ele virá em grandes embalagens de plástico, mas grandes embalagens, o que quer dizer que depois de estar em território nacional, ele precisa de passar por uma indústria. E nesta indústria é que vai sofrer o processo para um empacotamento que vai permitir chegar depois ou ao grossista ou ao consumidor final. Existe alguma articulação entre este decreto e a política nacional na diversificação econômica? Sempre. Nós já havíamos dito que o que nos motivou isso foi mesmo tendo como foco a diversificação da economia. A diversificação da economia passa também pelo crescimento da produção, a diversificação da economia passa por uma indústria estruturada, e este foi um dos pilares que motivou o setor a tomar esta medida, a diversificação da economia. E com relação ao Ministério que está na sua gestão como diretora, como é que caracteriza o comércio atual no nosso país? Qual é o contexto? Com muitos desafios. Temos um comércio com muitos desafios. Quais são esses desafios? Eles são de diversos desafios. Primeiro, vamos começar por... Estamos num processo de reforma da nossa própria legislação. Estamos com os desafios, mas desafios que estamos a trilhar, das mais diversas ordens. Estamos num processo com a nossa reforma da legislação, e este decreto é um dos instrumentos fruto desta reforma.
Temos aqui os desafios de tornarmos os processos para o operador comercial torná-lo simplificado em todas as vertentes. Temos aqui o desafio de falarmos com os nossos sistemas a nível de todas as instituições para acabar por tornar o processo facilitado para quem está do outro lado. Temos aqui o principal desafio, que é o abastecimento, a segurança alimentar. Hoje por hoje, a Covid provou-nos que nós podemos estar em condições de, mesmo tendo dinheiro, não termos condições de fazermos as importações. E então o nosso principal desafio neste preciso momento é a segurança alimentar. E quando falamos da segurança alimentar, estamos a falar não somente da existência de produção, mas garantir que o produto chega à mesa do consumidor final a um preço razoável. Estamos aqui a falar de capacitação dos nossos próprios operadores, dominarem aquilo que é o exercício da atividade em que eles estão envolvidos. Estamos a falar também aqui de operadores, de pessoas no exercício da atividade comercial bastante resilientes, que todos os dias reinventam-se. E então temos aqui bastantes desafios, mas estamos a trilhar o caminho de maneira a trabalharmos afincadamente para atendermos aquilo que são as necessidades dos angolanos. Mas dentro dos desafios que apresentou, já tem alguns que sabem como ultrapassar? Estamos a trilhar, sim, estamos a trilhar, estamos a fazê-lo. Nós temos vindo nós, quando digo, não falo somente do Ministério do Comércio, né? Mas o país de um todo acaba por ter um alinhamento. Nós temos vindo a acompanhar os incentivos que têm vindo a ser feitos para o estímulo da produção nacional. Incentivos para micros e pequenas empresas, das diversas instituições, e muitas oportunidades vão surgindo aqui com estes incentivos, porque ao final das contas, como nós dissemos, como eu havia dito, o nosso maior desafio aqui, a nossa maior preocupação é a segurança alimentar. E isso passa por termos uma produção nacional que atenda aquilo que é a nossa necessidade. As importações sempre vão acontecer, isso é normal entre os países, as trocas comerciais, porém o que nós almejamos é chegarmos a um ponto de não termos que depender, a importação não ser crucial. Podermos nos alimentar sem dependermos das importações, importarmos pelo belo prazer de querermos um produto diferenciado e não importarmos porque ainda não respondemos àquilo que é a nossa necessidade. Que avaliação faz do desempenho deste setor nos últimos 3, 4 anos? Bem, o setor, depois da Covid, o país e o mundo acabou por sofrer, como é que eu posso dizer, acabou por sofrer um abalo em termos econômicos, certo? E assim sendo, o país, o mundo, o setor, acabamos todos por ficar afetados, mas foi o que eu disse, temos vindo a enfrentar pessoas dentro desse ramo resilientes. E isso veio também nos estimular que temos que correr para alcançarmos aquilo que é a segurança alimentar. Não vamos nos tornar autossuficientes no dia de amanhã, mas estamos a fazer o trajeto. Que mensagem, já estamos a terminar, a chegar ao fim, gostaria de deixar aos empresários angolanos e estrangeiros em relação à nova política de importação? Nós vamos concordar que estamos todos neste país com o interesse do crescimento dele.
quer sejamos empresários angolanos, quer sejamos empresários estrangeiros, temos um denominador comum, que este denominador comum é Angola. E então, pela explicação que nós acabamos aqui de apresentar, a medida foi com a intenção de contribuir para aquilo que é a diversificação da economia. E então tudo que nós esperamos é a colaboração dos diferentes operadores, quer industriais como comerciais, e dar nota que nós somos um setor que estamos abertos para o diálogo com quem está a fazer o comércio. O comércio não se faz aqui no terceiro andar do Palácio do Vidro, né? Nós aqui gizamos as políticas e todos nós acabamos por ser intervenientes para a contribuição daquilo que é um comércio estabilizado, que vai garantir um bom mercado para todos os operadores. Ok, obrigada, diretora, pelo tempo cedido para esta entrevista. E chegamos ao fim da nossa entrevista com a diretora nacional do Comércio, Edna Capalo, que falou do novo decreto 393/25 de 21 de abril, que entra já em vigor em 1 de julho deste ano. Por hoje é tudo. Muito obrigada pela sua audiência. Até a próxima. Angola 50 anos. Preservar e valorizar as conquistas alcançadas, construindo um futuro melhor. Governo de Angola.